profeta Miqueias foi um homem da roça, era um homem, ele fala da cidade de onde ele era, uma cidadezinha, uma vila, uma aldeiazinha muito pequena, do interior de Judá, muito longe da capital. Era uma pessoa como se fosse de Sambaíba, lá de perto da fazenda, que não conhece nada, não conhecia nada, criava aquelas coisinhas lá, tinha uma criação. Ser fazendeiro naquela época não significa ser grande, significava ser humilde, ser pequeno. E ele era esse tipo de gente, até pelo nome dele, parecem os estudiosos, né? Acreditam que era uma família muito simples, que não tinha sobrenome. O sobrenome era um privilégio dos ricos. Então, quando era fulano, filho de fulano, é porque era nobre, né? Ele era fulano daquela cidade, lá quer dizer, ele era simples, era de origem simples. Mas a gente vê pelo texto de todo o livro dele, quem puder ler depois, é muito interessante, porque ele parecia ser um grande poeta, um homem apaixonado pela beleza do linguajar. Ele trabalha bem o linguajar, mesmo sendo uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e era contemporâneo de Isaías. Ele viveu mais ou menos na mesma época, não se conheceram. Isaías vivia na capital, Isaías andava no palácio, era o profeta que pregava para os ricos, e Miqueias era o profeta que pregava para os simples, para o povo da roça, as pessoas mais humildes, tão distantes, e a pregação tão parecida. Os dois pregaram sobre o Messias. A partir do capítulo 4 aqui de Miqueias, ele está falando sobre a vinda do Messias, a obra salvífica. Até parece que ele conhecia Isaías, pela similaridade do texto, mas não conheciam. Eles não se conheceram. Não se sabe nem mesmo se era exatamente na mesma época que viveram, somente que era próximo, mas não conviviam. Pobres e ricos eram muito separados naquela época, né? Não compartilhavam nada. Mas a mensagem que vem do Senhor era a mesma no coração dos dois profetas. Um profeta grande, nobre, e o outro profeta humilde, pequeno. O profeta pequeno não significa que ele era menos importante, significa que o livro dele era pequenininho. Então, os dois trouxeram a mesma mensagem. E Miqueias, aqui nesse trecho que a gente leu, ele aponta para um povo que não era judeu, para um povo que não era conhecido, um povo que seria trazido. Ele aponta para a igreja. Ele está falando do povo de Deus remido, está falando de nós, do povo que Deus esperava que existisse um dia. E é claro, a gente encontra aqui o tipo de atitude, de comportamento que Deus sempre acreditou que nós teríamos, que nós demonstraríamos para o mundo. Especialmente no versículo 8 que nós lemos, nós encontramos essas características que devem ou deveriam ser a marca registrada do povo de Deus, da igreja do Senhor. Hoje a gente vive num tempo de muitas igrejas, né? Tem um monte de denominação, tem um monte de ideias teológicas. A gente vive por que não dizer, numa confusão religiosa, que é até difícil definir caminhos corretos. Uma pessoa, uma vez estava questionando comigo, uma pessoa não crente, claro, estava questionando que a maior dificuldade é entender qual mensagem é a legítima, porque você chega em diversas igrejas, em igrejas distintas, muito diferentes, e o tipo de mensagem parece ser, às vezes, antagônica, parece ser contrária àquilo que você ouviu e questionava aquele homem não crente, da dificuldade de compreender qual seria legitimamente a palavra de Deus. Ele tem razão. Nós vivemos num tempo de dificuldade de compreensão da palavra de Deus. Sempre houve a dificuldade de compreensão da palavra de Deus, mas na medida em que o tempo avança, vai ficando cada vez mais difícil. Mas aqui nesse versículo 8 nós encontramos as qualidades que devem ser encontradas no comportamento geral do povo de Deus. É um distintivo do povo que pertence à igreja do Senhor, profetizado aqui, porque 700 anos antes de Cristo, muito antes da obra de Jesus. O profeta certamente ele não viu
Ele não entendeu a igreja, não entendeu a obra de Jesus, ele não via claramente a igreja. Nenhum dos profetas viram a igreja. O único profeta que viu a conclusão da profecia foi João Batista, que Jesus disse: esse é o último profeta, o maior deles, porque viu o Messias. Ele profetizou sobre o Messias, ele profetizou sobre o povo remido, mas não entendeu claramente como era. Ele estava falando, queridos, do povo de Deus moderno, do povo de Deus que conhece a lei de Deus em seu coração, sem um sacerdote, sem ordens a cumprir, sem ditames, mas tão somente no coração o desejo de agradar a Deus. Vamos então olhar quais são as principais características desse povo especial que o profeta Miqueias já estava mencionando lá antigamente e que hoje nós sabemos de que se trata. Quando ele diz que, na verdade, o que é que o Senhor pede de ti, senão que, primeiro, pratiques a justiça. Isso diz respeito à nossa vida material, à nossa vida física, ao nosso relacionamento social, ao nosso lidar com o que é correto, com a moral, com a dignidade, no cumprir das leis, no obedecer às regras normais. Irmãos, quando a gente fala em cumprir lei, não significa não cometer crime, não matar ninguém, significa as coisas simples: trazer nossos documentos em dia, cumprirmos as leis de trânsito. A lei de trânsito é uma dificuldade de ser cumprida aqui em Balsas, né? Parece que ela não existe, mas eu costumo dizer, até brincando com as pessoas que convivem comigo, que para os crentes ela existe. O crente não anda na contramão, o crente não para em local proibido, não é assim? O crente tem sempre a sua carta em dia, tem os documentos do carro em dia, não anda com documentos atrasados. É o que se espera do crente. Eu fui multado pela primeira vez na minha vida aqui em Balsas. Eu inaugurei a minha carta, aquele negócio de perder ponto, né? 30 anos dirigindo, eu cheguei aqui em Balsas para ser multado. E por que foi? Eu saí na moto do Regis. Eu peguei a moto, não sei porquê, não lembro mais porquê. Aí aquela confusão de documento, troquei o documento e fui de moto. Aí voltei e esqueci de destrocar o documento. Andei umas 3 semanas por aí com o documento da moto dentro do carro e o documento do carro na moto do Regis. Aí tinha uma polícia da Polícia Federal e eu não estava com o documento. Aí fui multado. E a segunda vez fui multado em Recife, porque eu parei no lugar que era proibido. Parei para descarregar meu pai na cadeira de roda. Eu fui buscar uma cadeira de roda para colocar no aeroporto. Acho que a Valéria estava comigo. E quando eu cheguei, o guarda estava multando. Porque eu parei para descarregar uma pessoa, um cadeirante. Então foram minhas 2 infrações terríveis, que não podiam, não deveriam acontecer, porque nós somos o povo de Deus e devemos ser o exemplo de cidadão. Quando a gente fala em observar a justiça de Deus, significa observar toda a justiça, sermos um exemplo de retidão na nossa vida secular, na nossa vida material. Deus previa um povo que não fica devendo, que não atrasa suas contas, um povo que é digno de confiança. Eu já compartilhei com os irmãos que quando eu era criança, pastor era uma categoria de gente acima de qualquer suspeito. Quando dizia, ele é pastor, significa que ele não erra, ele não fazia nada errado. Eu cresci com essa ideia de pastor, irmãos. Aí depois foi surgindo pastor de todo jeito, né? Igreja de tudo quanto é lado, e aí tem pastor que não sabe nem escrever, né? Por aí. A gente tem todo tipo de pastor. A gente não vai questionar quem é pastor ou não, mas a qualidade dos pastores parece ter decaído. E com esses pastores, seu rebanho. Parece não ser nada demais hoje dirigir sem carta, não é nada demais andar na contramão, não é nada demais cometer pequenos delitos, como se pequenos não fossem delitos. Mas o povo de Deus é um povo que segue a justiça, é um povo exemplar, é o cidadão de Balsas que deveria ser imitado por todo mundo. É o que o texto prevê, foi o que o profeta previu, que um povo que não era conhecido, não era judeu,
somos nós, gentios, seríamos um exemplo de justiça. Como é bom sermos um exemplo de justiça. Como é bom olhar na nossa vida, procurar assim, não, isso aqui está errado, vou corrigir. Essa multa que eu levei lá não pode acontecer mais. Hoje eu saio de casa e confiro tudo, documento, tudo, que é para não se repetir aquilo, porque eu faço parte do povo de Deus. E eu não quero ser apontado, eu não posso ser apontado com injustiças. O povo de Deus tem uma vida exemplar material. Isso não é claro, não é somente em relação à sociedade, é em relação à família, em relação à igreja. O povo de Deus é aquele que é fiel à sua igreja. É o tipo de crente que honra a igreja. Honra o pastor, não é porque ele é bonzinho, é porque lá em Hebreus diz: obedecei a vossos pastores, e o povo de Deus obedece a palavra de Deus. Então, queridos, o povo de Deus, seguir a justiça de Deus é ser um homem, uma mulher exemplar, à vista dos outros. É o que os outros podem perceber. Mas não é só isso, né? O texto continua e diz que o Senhor pede que pratiquemos, né, de forma material a justiça, e que amemos a misericórdia. Isso diz respeito aos nossos sentimentos, à verdade do que nós sentimos. Eu estava vendo na hora do Mateus orando no momento do culto, falando da verdade do nosso culto, do nosso cultuar, que é o nosso sentimento. O que é que nós sentimos? Irmãos, amar a misericórdia, a gente pode avaliar em nossas vidas. O que significa isso? É com o tamanho do nosso prazer em ajudar. Uma pessoa que precisa de ajuda e pede socorro, e liga para a gente, e tem aquela ligação bem legal assim, né? 11h15 da noite, 4 da manhã, 3 da manhã, precisando de socorro. Qual o tamanho da nossa alegria em receber um pedido assim? Em poder ajudar, em poder atender a quem precisa, seja quem for. O tamanho dessa nossa alegria define o amor que nós temos pela misericórdia. Às vezes é um amor desse tamanho, né? Somos assim mesmo, mas é o momento de mudar. É o momento de pedir ao Senhor: Senhor, me ensine a amar a misericórdia. Me ensine a amar, a ajudar, a ser útil, a ser funcional, a representar Jesus completamente. Porque se Jesus tivesse aqui, ele jamais teria má vontade. Má vontade é uma expressão que não existia naquela época. Existia a boa vontade, a boa fé, que é o contrário de má vontade. É a expressão bíblica para boa vontade. Mas a gente sabe que Jesus tinha boa vontade. Quando ele mostrou isso ao lavar os pés dos apóstolos, o que era uma coisa que ilustrava uma atitude de vida sobre nós, sobre a igreja, de estar pronto para servir, de estar em casa ansioso para servir. Isso é amar a misericórdia. É o povo profetizado, o povo que deveria existir, e que, dependendo de nós, ele deve existir, ele vai existir na nossa cidade, porque nós temos condições de amar a misericórdia. Não depende dos outros, não depende do atendido, depende de mim, depende da minha reflexão a respeito do que Jesus faria em meu lugar, depende da minha consciência a respeito de quem eu sou diante de Deus, do meu reconhecimento de que eu não merecia a graça que eu recebi do Senhor e que devo estar à disposição do Senhor e de todos aqueles que estão ao redor do Senhor, que o Senhor me trouxer. Então, queridos, o indicador para as nossas vidas, o indicador do amor que nós temos pela misericórdia, é a nossa alegria em servir, é a nossa satisfação em podermos ser úteis. O quanto nós sentimos felicidade por podermos ser úteis. E também tem uma outra qualidade do povo de Deus, profetizada naquela época, que está no finzinho do versículo 8, quando ele diz: que andes humildemente com o teu Deus. Diz respeito à nossa fé,
diz respeito à nossa crença, à nossa convicção de quem somos nessa terra, de que somos salvos, de que devemos a nossa vida a Jesus, somos servos de Jesus. E o profeta usou a expressão humildemente, ou seja, aqueles que não têm direitos, aqueles que não têm arrogância. Arrogância é uma palavra muito feia, né? Mas arrogância é o ato de arrogar. Arrogar significa requerer. Por exemplo, todas as religiões arrogam sua razão, nós também. Nós arrogamos a verdade, acreditamos que estamos vivendo a verdade bíblica, isso é arrogar. Então arrogância não é uma palavra muito esquisita não, ela é normal. Nós arrogamos a verdade que vivemos, né? Arrogamos a verdade bíblica, acreditamos nisso. Mas a arrogância pode se tornar uma doença em nossos corações, quando nós nos sentimos maiores, quando nós nos sentimos mais importantes do que aquela outra igreja lá, que professa uma fé diferente, quando nós nos sentimos mais santos do que os outros, porque fazemos isso, fazemos aquilo, quando nós nos sentimos melhores que os irmãos, por qualquer motivo, somos arrogantes doentes, e é isso que temos que evitar, porque a humildade requer a ausência desse tipo de mal em nossas vidas. Pelo contrário, a humildade nos faz ser bons servos, nos faz ser servos observadores da vontade de Deus, da necessidade dos irmãos, da misericórdia. É a humildade que nos faz amar a misericórdia, amar a oportunidade de servir, a oportunidade de estar na igreja, de trabalhar na igreja, de fazer alguma coisa na obra de Jesus. Que imensa honra! E é justamente pela humildade que nós alcançamos essa graça de participar na obra de Jesus. Então, meus queridos, todos nós que temos um ótimo senso crítico, na verdade temos um excelente senso crítico, sabemos discernir o que é bom e o que é ruim, sabemos diferenciar o que é agradável e o que não é, sabemos reconhecer o que é útil e o que não é. Podemos então avaliar nossos corações, os crentes que somos, diante do que Deus esperava que fôssemos. Afinal, glorificar a Deus é fazer aquilo que Deus espera que façamos, é sermos aquele tipo de gente que Deus esperava que nós fôssemos. E nós temos condições de nos avaliar, de ponderar nossos corações, de colocar nossas vidas na balança cujo fiel só nós estamos olhando, e vemos o quanto nós somos o povo que glorifica a Deus, o quanto eu sou o crente que glorifica a Deus. A partir dessas virtudes aqui, aquele cidadão exemplar que o mundo está vendo, que age de uma forma justa, aquele que ama a bondade, aquele que se esforça, que se empenha em servir, em ajudar, e aquele que é curvado diante do poder de Deus, aquele que busca a vontade de Deus em primeiro lugar, aquele que imita Jesus todos os dias, não somente domingo, mas durante toda a semana. Este é o crente que Deus quer, esse é o crente que Deus espera que povoe a sua igreja, e este é o crente que nós podemos ser. Então, queridos, vamos buscar em nossas vidas as transformações que precisam acontecer, para que venhamos a ser um dia, o quanto antes, o povo que Deus espera que nós sejamos, para que possamos dizer com toda segurança lá no mundo: nós vivemos para a glória de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé mais uma vez para falarmos juntos com